Bom, começando a lição 5 do estudo de Paracletologia, no finalzinho da página 84, início da página 85, é o capítulo 9 do nosso livro, o batismo no Espírito Santo. Bom, eu inicio esse comentário até explicando o tema, né, do capítulo, batismo no Espírito Santo. Vocês tem até tradução que coloca, né, batismo com o Espírito Santo. É, não está errado dizer batismo com o Espírito Santo, mas é melhor entendido se você falar batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque o termo batismo, ele significa mergulho. O termo batismo significa mergulho. Se você falar batismo no Espírito Santo, literalmente você está falando mergulho no Espírito Santo. Agora, se você falar batismo batismo com o Espírito Santo, você está falando então mergulho com o Espírito Santo. É como se você e o Espírito Santo estivessem sendo mergulhados juntos em algo. Não? Então, por isso que é melhor batismo no Espírito Santo, ou seja, mergulho no Espírito Santo. Ok? O comentário no livro começa com uma pergunta: o que é o batismo no Espírito Santo? É um revestimento especial de poder. É estar imerso no poder vitalizante do Espírito Santo. Não é apenas estar cheio do Espírito, mas, como está anteriormente escrito, é estar mergulhado ou imerso nesse poder. Você mergulhar no Espírito Santo, nós veremos, você pode diferenciar do momento que a pessoa aceita Jesus como Salvador. Por quê? Porque os apóstolos, eles receberam Jesus como Messias, por isso foram chamados para fazer parte do ministério dele. Durante o ministério de Jesus, estiveram com Jesus, receberam, né, o Espírito Santo também, porque eles fizeram até maravilhas. Jesus os enviou para pregar o Evangelho. Eles voltaram dizendo: Senhor, ao teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então é claro que o Espírito Santo estava operando neles. Mas o Espírito Santo operava neles como operava também nos profetas, nos patriarcas, naqueles que no Antigo Testamento serviam a Deus. Ok? Quando Jesus ascende aos céus, ele faz uma promessa especial. E uma ordem e uma promessa, né? Para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Esse termo grego, revestidos de poder, é um termo que ele descreve assim a pessoa se revestir de ousadia. Não? Esse é o significado. E, no caso, espiritualmente, você precisa de ousadia para você pregar o Evangelho. Porque, claro, você está enfrentando diretamente o reino das trevas. A igreja, ela está pregando hoje o Evangelho, e, vamos dizer, está pregando em igreja, escola dominical ou para um vizinho, mas ela tem que ter a seguinte consciência: ela precisa desse revestimento de poder. Por quê? Porque o inimigo, que está vendo aquelas almas serem resgatadas da prisão espiritual que ele as colocou, e é claro, o inimigo fica, como usa a expressão, furioso, né? O inimigo começa a preparar cilada para esse cristão. Então, o cristão ele tem realmente que ter um cuidado especial. Bom, para nós podermos ler sobre essa promessa de Jesus, abra em Lucas 24, 49. Depois nós vamos ler Atos 1, 8 também, mas começa em Lucas 24, 49,
onde está escrito: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ok? Esse termo revestido de poder é o termo grego enduo, que ele significa um atributo, uma característica especial ligado à audácia, fortaleza, nobreza. É isso que o dicionário grego fala sobre essa palavra. Então, veja que Lucas 24, isso é o fim do ministério de Jesus. Jesus tinha morrido, ressuscitado, ele ia ascender aos céus, tá bom? E ele deixa essa ordem e promessa: fique em Jerusalém, como que dizendo, não inicie a pregação do evangelho sem antes vocês receberem esse revestimento de poder. Ou seja, o que vocês vão enfrentar estando sozinhos no mundo, sem a presença de Jesus, o que vocês vão enfrentar, que é o reino das trevas, né? Vocês necessitam desse revestimento de poder. Tá bom? O comentário no livro diz: qual o principal propósito do batismo no Espírito Santo? A resposta está contida em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Então, já expliquei para vocês o significado da palavra virtude, e veja que aqui ele liga diretamente a você testemunhar o Evangelho. Durante o ministério de Jesus, os apóstolos testemunharam, sim, mas Jesus estava ainda com eles aqui na terra. Mas desde que Jesus parte para o Pai, ele deixa a promessa que o Espírito Santo iria nos acompanhar e ele iria nos revestir. Tá bom? O comentário prossegue: o revestimento é para pregarmos com poder o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos pregaram. E veja, em Atos, capítulo 4, versículo 31, está escrito: e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, a partir do capítulo 2 de Atos, o que nós vemos é uma mudança grande na vida dos apóstolos. Desde o apóstolo, vamos citar o apóstolo Pedro, porque ele vamos dizer, o exemplo daquele apóstolo que mais se pronunciava, em determinados momentos, tanto durante o ministério de Jesus, quanto agora. E durante o ministério de Jesus, nós sabemos que o apóstolo, ele teve momentos que ele falhou na interpretação sobre a morte de Jesus, e falhou até quando foi exigido que ele testemunhasse que ele conhecia Jesus, quando Jesus estava sendo julgado. E ele falhou, infelizmente. Tá bom? Na interpretação da morte, lembre-se que quando Jesus falou que convinha que o Filho do Homem morresse, o texto diz que o apóstolo Pedro, ele tomou Jesus, como pegando Jesus pelo braço, tirou Jesus do meio da multidão e, vamos dizer, repreendeu Jesus, dizendo que Jesus não deveria falar daquilo que de maneira nenhuma ele pereceria. Foi um erro de interpretação que nós sabemos que ele deriva também do ensino errado, o ensino ruim que o apóstolo Pedro recebia nas sinagogas. O que ele ouvia sobre o Messias, como seria a vinda do Messias, é que o Messias viria vitorioso em termos de guerra física contra os romanos, que naqueles dias escravizavam os israelitas. Então eles só pensavam em um Messias vitorioso, incluindo principalmente a questão de guerras físicas. Enquanto nós olhamos hoje para o Antigo Testamento e nós
falamos, poxa, mas eles não leem o mesmo testamento que nós lemos? Não estava estabelecida a simbologia do Cordeiro de Deus, ou seja, o Cordeiro Pascal que morria para salvação das pessoas, como foi no Egito, né? O Cordeiro Pascal que morreu? Não era essa a mensagem. Daniel também não falou que o Messias seria tirado, que ele morreria. Bom, isso está claro para nós hoje. Mas nós sabemos que naquele período os olhos deles ainda não estavam abertos como os nossos olhos. Vamos pegar os próprios olhos deles após a morte de Jesus. A morte de Jesus abriu os olhos da humanidade, abriu os olhos das pessoas de uma maneira que nós não temos nem como dimensionar. Tá bom? Porque você veja, entre os apóstolos, haviam pessoas que tinham sido discípulos de João Batista. É muito provável que João Batista tenha explicado isso a eles, já que o próprio João Batista disse, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele é o Cordeiro de Deus, então a mensagem é que ele deveria ser morto, tá bom? Mas essa mensagem de um Messias sofredor não era aceito pelos israelitas em geral. Não era aceita pelos israelitas em geral. Então, quando ele ia na sinagoga, era isso que ele aprendia. E, com certeza, a pregação deles também, no exemplo que eu citei, em Mateus capítulo 10, quando eles são enviados a pregar o Evangelho, com certeza a pregação deles, após o revestimento do Espírito Santo, após o revestimento do Pentecostes, com certeza foi diferente. Foi diferente. A pregação deles, antes deles receberem esse revestimento, com certeza não tinha essa mesma unção, não tinha essa mesma audácia que Jesus prometeu, ok? Bom, também Atos capítulo 4, versículo 33, que diz o seguinte: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Eles são levados diversas vezes diante dos sacerdotes, são presos, são ameaçados, não? Apanham, mas em nenhum momento eles se omitem. Não? E como nós vamos ver em toda a história da igreja, só mesmo o poder que o cristão recebe no dia do Pentecostes é que faz com que o cristão consiga enfrentar tudo que ele enfrentou, desde a perseguição do Império Romano, né, que normalmente não tinha muita tortura, mas teve casos de imperadores que eles torturaram os cristãos, como o imperador Décio, que no ano 249, 250, ele estabeleceu uma das piores perseguições do Império Romano, e diz a história que ele torturava mesmo porque ele queria que os cristãos prestassem culto a Júpiter, ou seja, prestassem culto ao demônio. E teve cristãos que resistiram, que morreram atrás das grades. Por quê? Porque eles, além de darem surra nos cristãos, deixavam os cristãos sem se alimentar direito, davam uma alimentação básica para ver se ele se mantinha vivo em sofrimento. Ainda diz a história que esse Décio, as torturas eram tão terríveis, que ele fazia o seguinte: ele mandava dar chicotadas nos cristãos. Aí depois deixava os cristãos lá 2 dias na cela, sem alimento, e depois ia um soldado lá com um balde de água com sal e vinagre e jogava em cima das feridas dos cristãos. E os cristãos resistiram a esse sofrimento. Isso no Império Romano. Depois, quando vem a perseguição da Igreja Católica, que ela persegue os cristãos que não batizavam recém-nascido e não aceitavam, né, entregar os seus filhos para serem batizados, a Igreja Católica ela emitiu um decreto no ano 413 ordenando a morte dessas igrejas.
E a perseguição da Igreja Católica foi pior que do Império Romano. A Igreja Católica, ela estabeleceu como regra jogar esses cristãos na fogueira. Eles tinham que ser queimados, e tinham cristãos que iam para o lugar de morte pregando o evangelho, sem contar as torturas que eles faziam. Uma das mais terríveis era a tortura de afogamento, era ferro quente encostar no corpo da pessoa, né? Afogamento, deitava a pessoa, né, numa cama e ficava jogando água por um funil na mão, e a pessoa, vamos dizer, se engasgando, se afogando ali, né? Outros mergulhavam a pessoa num tanque. E tinha também, por exemplo, dar marretadas nos pés da pessoa, né? Imagine, os pés têm ossos tão sensíveis, né? Provavelmente esse cristão não iria andar nunca mais. Mas tinham cristãos que morriam ali e não negavam a fé. Outros iam para o lugar da fogueira pregando o evangelho para aqueles que estavam condenando, né? Então, só mesmo a virtude do Espírito Santo para explicar isso. Tem até um exemplo interessante, eu me lembrei agora de um escritor grego, que ele lendo, ainda na época do Império Romano, né, perseguição do Império Romano, ele lendo as histórias dos cristãos que preferiam morrer, mas não adoravam aos deuses, ele chamava de loucura. Ele não conseguia entender por que as pessoas abriam mão dessa vida, né, em troca da exigência dele cultuar os deuses. Porque para ele, né, cultuar os deuses era algo tão normal, né? Ele não entendia, mas ele considerava loucura. Ele falava, esses cristãos são loucos, abrir mão dessa vida, como é que pode, né? Por quê? Porque ele não entendia realmente essa mensagem, né? Bom, e para concluir esse tópico, antes de passar para outro, eu comento a evidência do batismo no Espírito Santo. Este assunto resolve-se pelo livro de Atos, que registra muitos casos de pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo e descreve os resultados que se seguiram, não? Bom, o resultado que se seguiram era uma pregação poderosa. E a evidência que nós tratamos, aí nós vamos ler mais à frente, é o falar em línguas espirituais, ok?